Assim, está gravando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje, no dia 9 de fevereiro, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, Valparaíso em 18 dias e SEDES-DF em apenas 21 dias. O foco da nossa aula de hoje é uma aula metodológica, perdão. Ou seja, eu vou te ensinar basicamente a como realmente fazer essa volta completa aí no edital nesse período, utilizando as técnicas de estudos, as técnicas de revisão, o estudo por meio das questões. Olha só, eu vou te apresentar o modelo da minha mentoria com acompanhamento individual e personalizado, em que você dá uma volta nesses editais aí em apenas 3 semanas. Vou te mostrar o modelo da mentoria de questões e vou também te mostrar o modelo da mentoria de redação. Para quem já é aluno e precisa melhorar sua proficiência em relação ao guia de estudos, essa aula é para você. Quem ainda não é aluno e não sabe por onde começar a estudar, essa aula também é para você. E para quem não é aluno ou é aluno e acredita que está muito corrido para chegar à prova do Valparaíso no dia 29 de março, essa aula também é para você, ok? Então, olha só, gente. Como sempre, eu sempre inicio a aula passando a nossa agenda da semana. Passando a nossa agenda da semana, que eu já até deixei lá nos grupos, né? Olha só. Hoje, segunda-feira, nós teremos... Ó, segunda. Vou colocar aqui, segunda e sexta. Segunda e sexta. Teremos a mentoria SEDES-DF. Ai, professor, eu quero fazer só Valparaíso e SEDF. Fica nessa aula, porque essa aula é metodológica. Eu vou te ensinar a realmente como estudar, como abordar o guia de estudos, como fazer... Eu vou passar hoje o passo a passo para você iniciar, mesmo que seja do zero, os seus estudos para esses 3 concursos. Aí, professor, já tem uma bagagem. Ainda melhor. Serve para você também, ok? Só fica, vai valer muito a pena. Segunda e sexta, essa semana, mentoria SEDES-DF. Hoje vai ser técnicas de estudos e eu vou pincelar como funciona a mentoria de questões. A primeira aula da mentoria de questões SEDES-DF já está disponível também lá no meu YouTube, tá? Daqui a pouco eu passo pelos conteúdos que a gente passou e o que nós iremos passar. Segunda e sexta, mentoria SEDES-DF. Todas as terças é fixo, tá? Nós temos a mentoria de redação com a professora Maria Luísa, mentoria de redação com a professora Maria Luísa, todas as terças. As quartas, vai ser quarta, eu vou colocar aqui quarta e sábado, tá? Essa semana, quarta às 20 horas e sábado, quarta às 20 horas e sábado às 9 horas da manhã, nós teremos a mentoria de questões Valparaíso. Nessa mentoria de questões do Valparaíso, eu dou uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Eu já fechei o edital completo do Valparaíso uma vez em dezembro, outra vez em janeiro. Eu já estou na terceira rodada, tá? Até a data do edital, até a data da prova, perdão, no dia 29 de março, vou fazer 6 rodadas totais. Todas as quintas-feiras, nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Gilda, essa aula de hoje, a Gilda falou assim, uma pergunta, é gratuito? Estou quebrada. Gilda, essa aula sim, a mentoria não. O que é gratuito hoje? Nem injeção na testa. Força, Gilda. Olha só, gente, segunda e sexta, mentoria SEDES-DF, em que eu dou a volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. Segunda e sexta. Terça, mentoria de questões, mentoria de redação na terça, perdão, Valparaíso, SEDF, SEDES-DF. Quarta e sábado, mentoria de questões Valparaíso, eu coloquei aqui mentoria de redação, errei, tá? Mentoria de questões Valparaíso. Inclusive, o DY falou assim, prof, as questões estão inclusas na mentoria? Sim, são mais de 30 mil questões, tá? Só no ao vivo nós temos feito
Vamos fazer hoje e faremos durante toda a semana mais de 3.000 questões ao vivo aí, nesse período aí até o dia 29 de março. De 1 a 3 meses a gente faz, em média, 3.000 questões. Olha só, pessoal, então, ó, deixa eu apagar aqui para colocar mais no meio da tela. Cada 21 dias, ao vivo, eu dou uma volta no edital da SEDES-DF. Vou te mostrar na aula de hoje como que se faz isso. A cada 18 dias, ao vivo, eu dou uma volta no edital do Valparaíso. Já fiz 2 voltas completas no edital do Valparaíso recentemente, uma vez em dezembro, outra em janeiro. E a cada 23 dias ao vivo, eu dou uma volta no edital da SEDEF. Você também consegue fazer isso aqui na sua casa, por meio do guia de estudos que você vai conhecer na live de hoje, ok? Então vamos começar, gente? A gente tem muita coisa para ver hoje. Olha só. Esse aqui é meu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital da SEDF. Esse aqui, hoje nós vamos trabalhar em cima no edital da SEDES-DF, tá? Essa apresentação vai ser em cima do edital da SEDES-DF. Professor, já sou seu aluno. Perfeito. Fica e pega as metodologias de estudos e revisão. Professor, não sou seu aluno. Perfeito também. Fica e aprende de uma vez por todas a como estudar de forma estratégica. Ok? Então, olha só, cada 21 dias, SEDES-DF, esse aqui é o meu guia de estudos para SEDES-DF. Também tem uma versão do Valparaíso, a versão da SEDEF, ok? Voltando aqui, olha, nós temos a barra de menus. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, nós temos um dos botões mais importantes aqui da mentoria. Eu fiz uma análise aqui de mais de 500 questões. Neste guia de estudos da SEDES-DF, eu fiz da banca Sebrasp, porque é a mais difícil e como ainda não temos a banca definida, vamos subir a régua e estudar pela mais difícil, que aí qualquer uma que venha, nós iremos conseguir. Professor, quais são as bancas que você acredita que podem ser a banca da SEDES-DF? Acredito que Sebrasp ou FCC. Professor, e qual foi a banca do último concurso da SEDES-DF, que na época ainda se chamava SEDEST, lá em 2018? Foi a banca Ebrae. Não acredito que será novamente. Então, vamos para o tema da Sebrasp, até a escolha da banca, acredito que agora é em março. Então, olha só, pessoal, aqui eu fiz uma análise de mais de 500 questões da banca Sebrasp. Professor, eu sou do Valparaíso, o FG Verbena. Professor, SEDEF, quadros. Esse aqui, que é o guia de estudo da SEDES, está sendo feito em cima da banca CESP. Ok? Então, olha só, eu quero que você grave as seguintes informações. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca CESP nas questões. Em amarelo, os conteúdos cobrados de forma intermediária e vermelho, os conteúdos que caem pouco. Então, olha só para recapitular. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, olha só. Cliquei aqui na meta 1, a gente cai dentro do guia de estudos. Olha só aqui, direito administrativo, no dia 1, inclusive essa aula já está disponível lá no YouTube, tá? Os conteúdos que nós estudamos no dia 1. Eu vou fazer a demonstração de um dos formatos da mentoria, que é a mentoria de questões, lá no final da aula, e vou repassar pelos conteúdos da assistência social em conhecimentos específicos. Então, olha só. Lembra que eu disse, verde cai muito na prova? Ó, verde cai muito na prova, aqui em frente à matéria e o conteúdo. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa demonstração para você durante todo o guia de estudos. Você estuda sabendo se vai cair pouco, se vai cair de forma intermediária, se vai cair muito na prova. Ok? Voltando aqui, olha, nós temos o botão de simulados, que são aqueles simulados de final de semana. No caso da banca CESP, são de 120 questões, né? Aí você adiciona aqui no simulado. Por fim, mas não menos importante, nós temos o edital verticalizado aqui, para o cargo de técnico administrativo em assistência social. Professor, eu vou fazer para cargo de nível superior. A sua mentoria atende? Sim, eu trabalho com todos os cargos específicos também. Faço toda a adaptação da mentoria, do guia de estudos, dos materiais para você. Ok? Então, olha só, aqui em técnico administrativo da SEDES-DF 2026, pré-edital, em conhecimentos gerais, nós temos língua portuguesa, atualidades, direito administrativo, direito constitucional.
Em conhecimentos específicos, você acreditou que era apenas assistência social? Não, 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 não. Vem comigo, olha só. Nós temos da assistência social e suas legislações, logo depois, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de estoques e arquivologia. Além disso, tem aqui um pequeno conteúdo sobre atendimento ao público e trabalho em equipe. Então, as matérias de conhecimentos específicos para técnico administrativo das sedes DF nível médio são da assistência social e suas legislações, gestão de pessoas, classificação de materiais, gestão de estoques e arquivologia. Ah, tem mais uma aqui também, olha, que eu deixei de classificar. Não, tem aqui, ó, classificação de materiais. Perfeito? Professor, agora uma dúvida. Vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de saber se dá para conciliar SEDES DF com SEDF? Porque Valparaíso daqui a um mês e pouco já foi. Você gostaria de saber se dá para conciliar SEDES DF com o edital para pedagogo da Secretaria de Educação? Escreva sim ou não no chat para mim, por favor. Se você gostaria ou não de saber se dá para você conciliar SEDES DF, técnico administrativo, com SEDF, pedagogia, ou qualquer outra área da SEDF, como português, informática, matemática. Escreva para mim no chat. É uma curiosidade sua saber se dá para conciliar esses conteúdos ou não. Então, olha só, pessoal. Eu vou ser bem didático nessa resposta, tá? Porque eu acho que é uma resposta bem importante, de verdade. De verdade. Vou trazer você aqui para o slide para fazer essa resposta de forma elaborada. Lembrando, olha só, que quem chegou agora, boa noite, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje eu vou te ensinar a como passar de uma vez por todo o edital da SEDES DF em 21 dias, SEDF em 23 dias e Valparaíso em 18 dias. Aqui está a nossa agenda da semana, segunda e sexta, mentoria SEDES DF, terça, mentoria de redação para os 3 concursos, quarta e sábado, mentoria de questões Valparaíso, quintas, curso de raciocínio lógico e matemática, ok? Então, eu vou apagar isso aqui para eu te fazer essa resposta. A resposta é sim, mas isso vai muito além de dar para conciliar ou não. A resposta vai dentro da lacuna do conhecimento que te afasta de ser realmente, para quem aqui é de pedagogia, né, professor efetivo do DF. Essa lacuna, ela decide por você se você será aprovado ou não. Sabe por quê? Olha só. Lá no concurso da SEDF, em 2022, foi cobrado a matéria de Direito Administrativo. Direito Administrativo. Para você entender direito administrativo, você precisa entender de direito constitucional. Ou seja, da matéria constitucional, da matéria de Constituição Federal da República de 1988. Só que essa matéria, ela não foi cobrada lá para professor efetivo do DF. Logo, você que é professor tem uma lacuna enorme no seu conhecimento em relação a direito. É por isso que você não consegue acertar todas as questões de LDB, de BNCC, de currículo, que são leis complementares, que estão abaixo da Constituição quando a gente entra na pirâmide da hierarquia constitucional de Kelsen, da hierarquia das legislações. A CF está aqui, ó. Essas legislações que você tanto estuda estão aqui, ó. Estão aqui, abaixo da Constituição, que você não conhece. E é por isso que tem uma lacuna que separa entre ser um professor temporário e um professor efetivo. O professor efetivo tem esse conhecimento aqui. Se você ainda não tem esse conhecimento, provavelmente você não vai se tornar professor efetivo. Então, tem que aprender, ok? Tem que aprender. Então, olha só, quando eu digo que sim, dá para conciliar, só que a questão não é conciliar, é o quanto que vai agregar no seu conhecimento. Ou seja, quando você decide estudar para o concurso da SEDES DF, você decide que você vai aprender direito constitucional, direito administrativo e administração pública. Porque para entender
gestão de estoque, gestão de materiais. Arquivologia tem que entender administração geral e pública. Então, quando você decide que vai estudar essas matérias, você garante a bagagem necessária para se tornar professor efetivo, ok? Conversa encerrada, vamos voltar aqui, olha só. Agora, me diga aí, quem tem problema na hora de iniciar a redação? Iniciar a redação é um problema para você? Escreva para mim no chat. Se iniciar a redação ainda é um calo no seu sapato. Escreva para mim sim no chat se é um problema para você, perdão, escreva sim para mim no chat se é um problema para você iniciar a redação, ou escreva não se está tranquilo. Um minutinho para você. Então, olha só, pessoal. Esse aqui é o meu guia de redação para a banca Sebrasp, é o meu e-book de redação para a banca Sebrasp, que trago para você temas, estrutura da redação. Professor Guilherme, eu vou fazer para o Valparaíso. Tem o guia, tem o e-book de redação da banca UFG Verbena? É claro. Professor, tem o da banca Quadrix? Também. Então, olha só, por meio desse e-book de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Você que ficar até o final dessa aula, daqui 1 minuto eu vou te passar toda a estrutura da redação, para você parar de travar na hora de iniciar. Inclusive, eu chamo essa estrutura de esqueleto de trava-aluno, ok? Então, olha só, nós temos os temas, a estrutura da redação, os modelos prontos. Lembrando que eu vou apenas te entregar essa estrutura da redação aqui de uma forma bem didática e logo depois nós voltamos para o foco da nossa aula de hoje, que eu te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDES em 21 dias e SEDEF em 23 dias. E na aula de hoje nós iremos entrar dentro das metodologias, nós iremos adentrar as metodologias, ok? Nós vamos adentrar as metodologias. Temas, estrutura, modelos de redação e esqueleto destrava a aluna. Vem comigo conhecer esse material de forma bem rápida. Ó, esse aqui é específico para a Sebrasp, que no ano passado, eu e os meus alunos, nós utilizamos para PCDF, PUB, CAESB, CAESB, errei aqui, ó, CAESB, CONAB, CAESB, CONAB, TSE, todos esses concursos aqui tiveram vagas para pedagogo em 2025. Em 2025. Tá? Então, olha só, pessoal, esse aqui é o meu e-book de redação para a banca Sebrasp, que eu te ensino passo a passo da redação, te ensino as tipologias textuais de provas dissertativas. Mais uma coisa, eu falei que todos esses concursos aqui tiveram vaga para pedagogo, mas tiveram vagas também no administrativo, tá? Para você que quer estudar para o administrativo da SEDES-DF, ok? Então, olha só, temos as tipologias textuais de provas dissertativas, depois atualidades. Aí eu venho para você dizer o que é o texto dissertativo argumentativo, que é o que cai na sua prova, tá? Ele é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Aí eu trago para você a estrutura da redação e também trago para você o esqueleto destrava-aluno, tá? Nós iremos ver no próximo bloco. Como que é a estrutura da redação, professor? A redação será construída por meio de um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Você vê isso todas as terças-feiras na mentoria de redação com a professora Maria Luísa, às 20 horas. Ok? Agora, vindo aqui, olha, para o esqueleto de redação, você que ficar até o final dessa aula vai receber esse bônus, tá? Daqui a pouco eu já vou te dizer como resgatar. Pessoal, olha só, eu vou deixar para você toda a estrutura da redação. Digamos que iremos fazer uma redação sobre o tema educação inclusiva. Educação inclusiva. Está sendo muito falado sobre isso atualmente. Como ficaria todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país, ou poderia ficar assim: a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente, gramaticalmente correto precisa ter 3 períodos, o que são sinalizados por meio de ponto, ponto e vírgula e 2 pontos. Ok? Então, olha só como ficou.
A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Como que fica o nosso parágrafo de desenvolvimento 1? Ó, o D1, depois nós teremos o D2. Como fica o D1, desenvolvimento 1? Olha só, cara, aluno, fica assim. Primeiramente, é necessário abordar, retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, professor Guilherme? O atendimento educacional especializado, o AE. Nesse parágrafo D1, cara aluno, é importante que você traga uma justificativa, a citação de algum exemplo. É importante que você convença o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Já no D2, o terceiro parágrafo, o parágrafo 2 de desenvolvimento, ele começa assim: outro fator importante é retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? Qual é o tópico frasal de número 2? Olha só, o argumento 2 é a Lei Berenice Piana. Então, você vai colocar aqui, ó, Lei Berenice Piana. Nesse terceiro parágrafo, é importante que você traga uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana quando se trata da educação inclusiva. E por fim, mas não menos importante, nós teremos o parágrafo de conclusão, que vai iniciar da seguinte forma: em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse, em suma, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como ficará o nosso parágrafo de conclusão? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, caro aluno? Uma política pública que servirá como proposta de intervenção da sua redação a fim de solucionar o problema em questão. Então, eu deixei aqui para você toda a estrutura da sua redação argumentativa, a sua redação discursiva argumentativa, ok? Em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova por meio desse esqueleto de redação. Prosseguindo, eu trago para você atualidades para a prova discursiva, trago o modelo pronto de redação e, por fim, mas não menos importante, eu trago temas inéditos para a Sebrasp. Ai, professor, vou fazer para a UFG Verbena. Tem um e-book de redação? Tem. Tem um e-book de redação da Quadrix, voltado para professor efetivo do DF? Tem também. Então, olha só, vamos ver aqui alguns temas. Esses primeiros aqui eu vou passar porque foi para a área específica de nutrição e enfermagem, tá? Agora, olha só, o terceiro. A relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Eu trago o texto motivador, esse aqui é o tema, a proposta é a formação continuada dos servidores públicos e os tópicos frasais aqui adiante. Logo em seguida, vamos ver mais um tema, a educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública. Vamos dar uma olhada nos tópicos frasais. Professor, o que é tópico frasal? O tópico frasal é o mesmo que argumento. É o que você irá desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Olha só esse tópico frasal: o conceito de educação corporativa e sua aplicação no setor público, o papel do técnico em assuntos educacionais na implementação e avaliação dos programas de educação corporativa, benefícios e desafios da educação corporativa para a inovação e eficiência na administração pública. Olha esse tema, a importância da ética e da integridade na atuação de servidores públicos. Mais um tema aqui para você, ó. Os impactos da transformação digital na eficiência e transparência dos servidores públicos. Olha os tópicos frasais. A definição de transformação digital e sua aplicação na administração pública. Os benefícios da digitalização dos servidores para a eficiência administrativa e transparência governamental. Os desafios enfrentados pelos servidores na adaptação às novas tecnologias e processos digitais. Logo em seguida, eu deixo a folha de respostas. Ainda que na folha de respostas, olha só,
Você quer receber esse e-book de presente? Então eu vou te dizer como, e logo em seguida nós iremos iniciar o foco central da nossa aula de hoje, que eu te ensinar a como dar uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias e SEDES-DF em apenas 21 dias, tá? Então vamos só fazer a chamada e vamos começar realmente a aula de hoje. Para que serve a chamada? Lá na minha sala do efetivo eu faço a chamada, na sua sala do temporário você faz a chamada, lá na repartição pública de cargo administrativo que você vai trabalhar, você baterá o ponto também, que serve como chamada. Então, olha só, pessoal, eu vou enviar a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar em cima da palavra chamada, você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar presente no privado para você receber o bônus, receber as novidades sobre a mentoria e também receber as listas de questões, ok? Vai ser bem rapidinho, nós iremos fazer a chamada e vamos finalmente começar a aula de hoje. Vou mandar aqui. Vou mandar aqui. Eu acredito que você deve estar se perguntando, gente, será que é realmente possível fechar esse edital em 18 dias, em 21 dias, em 23 dias, a depender do concurso, né? Se é SEDEF, Valparaíso ou SEDES-DF? Eu te digo que sim. Inclusive, eu vou chamar 2 alunos aqui que já fizeram isso recentemente para eles deixarem o depoimento enquanto você finaliza a chamada, tá? Olha só, vou falar o seu nome, você vai responder a chamada e logo em seguida nós iremos começar a aula de hoje. Vamos lá, olha só. Aline Oliveira, Amanda Barreto, Ana Paula Castro, Andressa Lara, Antônia Sandra, Bárbara Ramos, Vinho Gastone, meu aluno, Cleide Salles, minha aluna, Clerisvaldo Rocha, Cristiane Alice, minha aluna, Daniela Vieira, Danila, minha aluna, Dani, muito bem-vinda, uou, DY, Edinalva Pires, Edson, José, Eliane Ferreira, Fábio William, todos meus alunos, Gisele Braga, Hélio Máximo, meu aluno novo, Hélio, seja muito bem-vindo. Hugo Lobato, Yuri, meu aluno, Yuri, vou querer que você fale, por favor. Ivonete Rodrigues, minha aluna, Jéssica Rayane, minha aluna, Johnny Clécio, Lucas Batista, Lucas também é meu aluno, Luciane Salles, minha aluna, Karen Ramos, minha aluna, Maria Gomes já é minha aluna, responda aqui para mim no chat. Kélia Burquerque, gente, Raíza Soares, Rebeca Avelar, Santos, Rita, minha aluna, Roberta, Silvana Castilho e Zuleide. Vamos lá rapidinho? Quem vai falar aqui hoje? Eu quero... Vamos de Yuri e de Edson. Edson, consegue falar hoje? Binho, consegue falar hoje? Dona Cleide, consegue falar hoje? Escrevam para mim no chat se Eliane, Edson, Edinalva, Binho e Cleide conseguem falar hoje enquanto eu falo com o Yuri. Yuri, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Yuri, consegue ligar a sua câmera? Eita, é porque eu ainda não cheguei em casa, estou dirigindo, mas quer ver? Acho que não vai dar muito certo, não. Deixa para amanhã, então, Yuri, a câmera. Yuri, a gente fechou o edital. Olha o Yuri aí. Yuri é bonitão, né, pessoal? Olha só. Yuri aí. Yuri, eu quero saber como foi a sua experiência em fechar todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias comigo por meio da mentoria. Professor, foi uma experiência muito boa. É a primeira vez, na verdade, que eu fechei um edital. Então, para mim foi uma conquista muito grande. Eu comecei a estudar, de fato, assim, para concurso desde o início do ano. E aí, por coincidência, logo quando eu comecei a me interessar pelos assuntos do tipo, conhecer a mentoria. E ela veio no melhor momento possível, porque, assim, ela me surgiu trazendo muito norte, trazendo muita orientação e talvez até me ajudando, talvez não, me ajudando muito a não perder tempo, porque, assim, no meio de uma rotina apertada, você tem uma mentoria para poder se guiar ali numa rotina de estudos, putz, é excelente. Muito obrigado, Yuri. É sempre muito bacana te ter aqui. E é isso aí, vamos lá fechar mais vezes esse edital até o dia 29
de março. Então, gente, o Yuri acabou de dizer que simplesmente ele entrou na mentoria em janeiro, nós estamos no início de fevereiro, e ele já fechou o edital. Fábio, você poderia falar hoje, né? Tá me escutando? Tô, Fábio, vai Boa lá. noite. De fato, a mentoria ajuda muito. Eu também não tinha norte nenhum para concurso. Conheci aqui o professor Guilherme. Desde o primeiro momento, já me deu toda a assistência necessária ali, já começou a traçar estratégias. A planilha também, que é com controlezinho de estudos, ajuda muito, 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 muito. Quando você tem esse norte aí, você consegue traçar as estratégias, poupar tempo, se organizar e tem fluído. Então, para mim, que nunca estudei para concurso, estou conseguindo ver um avanço assim, significativo nesse processo aí. Muito obrigado, Fábio. A dona Silvana Casemiro também está ao vivo. Vera Lúcia, vamos terminar com a Vera Lúcia, minha queridíssima, que já está aqui comigo há 2 anos, a dona Vera Lúcia. 2 anos, dona Vera Lúcia. Boa noite a todos e todas. O que eu posso falar em relação à mentoria é que eu tive uma virada de chave, né? Quando eu comecei a participar, estava insegura diante de um processo, comecei a participar de uma aula que eu vi no Instagram. Aí tinha aquelas chamadas lá, eu falei assim, vou me inscrever nisso aqui, vou participar. E aí participei, gostei, obtive êxito no meu primeiro processo seletivo, né, feito com o professor. E aí teve esse outro, amanhã já estarei trabalhando. Então, assim, graças à mentoria, ao guia de estudos, que é bem dinâmico, né, a metodologia do professor, e ele tem um diferencial muito grande, que é de insistir no aluno, sabe? Isso aí faz toda a diferença, porque eu sou uma pessoa difícil, e ele sabe, né? Mas ele é persistente mesmo, ele leva realmente a sério, e assim, você vê o tempo dele é todo dedicado em dar o melhor para o aluno. Verdade. Isso aí, altas horas da noite, o professor está mexendo com essas planilhas, fazendo as programações dele, assim. Quem está mais próximo dele vê o quão dedicado ele é e o quão ele puxa pela mão do aluno para poder ir para frente, sabe? Hoje mesmo ele já entrou aqui no meu privado para poder me chamar para participar da aula. Não é, professor? Oi, Vera Lúcia, muito obrigado pela Nada. sua participação. Então, gente, se você quer fazer igual o Fábio, igual a Vera Lúcia, e fechar o edital do Valparaíso em 18 dias, SCDF em 23 dias, ou SEDF 21 dias, vem para a mentoria. Olha só, para você responder a chamada e ganhar o bônus de redação, as listas de questões e receber a proposta da mentoria, você pode também deixar um joia lá na palavra chamada que eu enviei no grupo. Ó, tá vendo aqui a palavra chamada? Você pode deixar um joia, que aí eu já consigo saber que você estava aqui na aula de hoje. Ó, nesse grupo aqui, 11 pessoas deixaram um joia. Ok? Ou enviar a palavra presente. Ou enviar a palavra presente. Ou enviar a palavra presente. Agora, depois disso tudo, já falamos, ó, outro grupo aqui é com 13. Então, realmente, você precisa deixar o joia lá para eu poder te encontrar. Entendeu, pessoal? Vamos agora, finalmente, começar a aula de hoje. Você que já é meu aluno, pegue seu caderno. Você que não é aluno também, pegue seu caderno, que hoje nós vamos anotar muito. Pessoal, olha só. Esse aqui é o meu guia de estudos da SEDF, nós vamos trabalhar em cima dele hoje, mas o que eu vou falar aqui hoje serve para todos os concursos, tá? Ó, clicando aqui, nós caímos direto dentro do guia de estudos. Aí, olha só, nós temos a coluna do dia, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo, a coluna da forma de estudos e a coluna da metodologia de estudos. Aqui na forma de estudos, eu deixei 5 categorias para você. Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. Você não encontra isso aqui apenas na mentoria. Isso aqui é a forma que você vai utilizar. Professor, não faz parte da mentoria. Você vai utilizar essas 5 formas de estudo no seu dia a dia. Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões.
E aí nós temos duas metodologias de estudos, a metodologia de estudos de número 1 e a metodologia de estudos de número 2. Eu vou só deixar marcado que nós iremos ver essas metodologias na aula de hoje no próximo bloco. Deixa eu só te demonstrar aqui alguns passos. Ó, então nós vimos a coluna do dia, a coluna da matéria e a coluna do conteúdo. Professor, quanto tempo eu preciso, em média, para fechar a minha meta diária, o sugerido? De 1,5 a 2h30, tá? Avançando, nós temos a coluna do finalizado, que aqui ela tem duas funções dentro do guia de estudos. Ó, quando você marca finalizado aqui na planilha, daqui 7 dias ela vai te notificar. O próprio guia de estudos, em 7 dias, vai te notificar para que você possa fazer a revisão dos conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho aqui no seu guia de estudos, demonstrando que você tem que fazer a revisão de 7 dias. Professor, como faz a revisão de 7 dias? Vamos ver também na aula de hoje. Então, olha só, quando você faz as questões dos conteúdos do seu dia, você desperta aqui, ao marcar o finalizado, as métricas de questões. Falando ainda sobre o finalizado, que ele tem duas funções, ó, a primeira função é da revisão de 7 dias. A segunda função é que quando você marca o finalizado, o botão principal, ele anda aqui, ó. Vamos marcar mais alguns finalizados, ó. Ou seja, o botão principal ali tem um gráfico que demonstra para você o quanto você já avançou de todo o seu edital da SEDEF, Valparaíso, SEDF, e o quanto falta para você dar uma volta completa nesse edital. Lembrando que a cada 21 dias você dá uma volta no edital da SEDEF, a cada 23 dias da SEDF, e a cada 18 dias Valparaíso. Voltando aqui para o guia de estudos, olha só. O próximo botão que nós temos que conhecer é o botão de questões. Tá vendo esse botão aqui de questões? Ó, se eu clico aqui nesse primeiro número 5, nós caímos direto no conteúdo de Estado, Governo e Administração Pública em Direito Administrativo. Se eu clico no número 5 de baixo, caímos em Português, Interpretação de Textos. Se eu clico no número 5 subsequente aqui, nós caímos da Assistência Social em Conhecimentos Específicos. Se eu clico no número 5 a seguir, nós caímos em Direito Constitucional. Vamos clicar aqui nesse número 5 para ver onde que nós realmente caímos, o que que é isso de cair. Olha só, cliquei lá no número 5, Direito Administrativo. Você já cai direto aqui, ó, na plataforma de questões. Você já cai direto aqui na plataforma de questões. Deixa eu clicar de novo. Tem que entrar, calma aí, para abrir correto. Só um instante. Vou clicar e abrir corretamente. Ó, agora abriu corretamente. Ó, cliquei lá em direito administrativo. Olha só, já caímos aqui, ó, na plataforma de questões, 59 questões de direito administrativo, Estado, Governo e Administração Pública da banca Sebrasp, que é que estamos trabalhando para o concurso da SEDEF. Professor, 59 questões significa que cai muito, cai pouco, cai de forma intermediária? Cai de forma intermediária para pouco, tá? 59 questões. Vamos ver aqui outro conteúdo para você ver? Ó, vou te levar durante todo esse processo, Vamos escolher, olha só, o próximo conteúdo, Direito Administrativo, no dia 3, ó, Direito Administrativo, conceitos, objetos e fontes. Deixa eu dar um zoom para você, ó. Direito Administrativo, conceito, objetos e fontes. Vou clicar no número 5, em cima da coluna de questões, ó, esse número 5 aqui, primeiro número 5 lá. Deixa eu te levar para onde ele me levou. Ó. Conceito, ó, direito administrativo, conceitos iniciais de direito administrativo, histórico, funções de estados, Sebrasp. Professor, 119 questões. O que isso significa? Que cai muito para pouco, que cai muito para intermediário. Cai muito, mas nem tanto. Quer ver um que realmente despenca? Olha só aqui, ó. Ó. No dia 3, no dia 5, ato administrativo. Dia 5, ato administrativo. No dia 5. Vamos clicar aqui, olha, na coluna de questões, ó, em cima do número 5, cliquei. Vou te levar para a plataforma de questões.
Professor, quantas questões tem nesse guia de estudos? Geralmente eu falo 3 mil para não te assustar, mas tem uma média de 30 mil. Tá? Deixa eu te levar ali agora para as questões de ato administrativo, ver se abriu aí. Não, deixa eu... É ali, ó. Ó. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui, ó. Ato administrativo, gente, Sebrasp, 896 questões. Só metade do conteúdo de atos, tá? Na outra metade tem mais 600. Então, são 1.400. Olha aí. A finalidade é o requisito necessário à formação do ato administrativo. Se refere ao poder legal atribuído ao agente público para praticar o ato, o referido ato. A finalidade é um requisito necessário, certo? Ixi, vou entrar agora não. Não, vamos entrar, só para ver se eu iria acertar ou se eu vou errar aqui na frente de todo mundo. Que concurso? Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Errei! Não é requisito, então é atributo, quer ver? Vamos corrigir. O erro do item está em confundir finalidade, objetivo e propósito com competência. É isso. Poderia ter sido você. Pessoal, então olha só. Demonstramos as plataformas demonstramos a plataforma de questões. Demonstramos a plataforma de questões. Não tenha medo de errar, tá? O importante de errar é a correção. Inclusive, daqui a pouco, depois da apresentação aqui das metodologias, nós iremos conhecer o modelo de mentoria de questões que iremos trabalhar nas sedes e já temos trabalhado no Valparaíso e também na SEDEF. Qual o valor da mentoria? Perguntou a Amanda no final da apresentação. Gente, agora focando aqui, porque a gente precisa chegar para o ponto-chave dessa aula, olha só. Temos a coluna do dia, temos a coluna da matéria, temos a coluna do conteúdo, a coluna da forma de estudo, da metodologia de estudos. Agora nós vamos conhecer propriamente essa coluna, metodologias de estudos. Pegue o papel e a caneta, que agora vai começar a ficar interessante essa aula. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Olha só aqui. Essa aqui é a foto da minha turma lá de 2022. Se você procurar lá no meu Instagram e lá nos meus últimos reels, tem esse pessoal todo marcado, ó, Juliana, Anne, Andriele, Érica, todos esses aqui são professores efetivos hoje, tá? Todos eles. Tem eles marcados lá no meu Instagram, você consegue verificar essa informação. Então, olha só, gente, avançando aqui, essa turma aqui é de 2022. Avançando aqui, nós temos 3 pilares da aprovação. Quais são os 3 pilares da aprovação, professor Guilherme? Nós temos o pilar estudar, o pilar da revisão e o pilar das questões. Aqui eu ainda trago para você, dentro do pilar estudar, o estudo da legislação, que é dividido em 3 categorias. Lei seca, jurisprudência e doutrina. E aqui, dentro de revisar, nós ainda temos os simulados, tá? E aqui, em questões, nós temos toda uma mentoria dentro da mentoria só para o pilar questões, tá? Então, a mentoria, ela é dividida em 3 blocos. A mentoria com acompanhamento individual e personalizado, a mentoria de questões e a mentoria de redação. São 3 mentorias em uma só mentoria. Pessoal, então agora vamos para a parte que realmente é o foco dessa aula. A metodologia de estudos. Olha só. Conceito.
Utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. De cara, você consegue perceber que essa metodologia, olha só, utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. De cara, você consegue perceber que essa aqui é uma metodologia de revisão. Afinal, você já estudou o conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele, o que significa conhecê-lo. Você irá utilizar essa metodologia para aquelas matérias em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Professor Guilherme, eu tenho mais facilidade com... para quem é pedagogo, currículo, BNCC, LDB. Para quem é da área administrativa, as administrações, o direito. Então, olha só. Qual é a aplicabilidade da metodologia 1? Primeiro, ver os resumos e mapas mentais ou fazer a leitura da lei seca e depois faz as questões, ok? Não precisa anotar isso aqui, eu mando isso aqui para você depois. Metodologia 2. Utilizar quando não estudou um conteúdo recentemente ou acredita não possuir proficiência nele. De cara, se você não estudou o conteúdo recentemente ou acredita não possuir proficiência nele, você percebe que é uma metodologia de estudo que você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor Guilherme, eu tenho muita dificuldade com português, com informática, com raciocínio lógico e matemática, com CF de 88, com legislações. Então, você irá utilizar a metodologia de número 2, que tem a seguinte aplicabilidade. Primeiro, estuda videoaula ou PDF e depois faz as questões. Nós iremos ver isso aqui na prática dentro do seu guia de estudos. Agora, anota aí, então, para ficar de forma bem específica o que você precisa fazer. Vamos deixar isso de forma bem específica, ó. Vou trazer você de novo aqui. Não, para o e-book não. Vamos para o outro slide. Você vai anotar agora e depois vai chegar o momento da verdade, que é fazer a aplicabilidade disso aí lá dentro do guia de estudos, tá? Lá dentro do guia de estudos. Então, olha só, você vai anotar aí. Anote aí, passo 1 no seu caderno. Escreva aí, passo 1. Passo 1. Você vai escrever assim, ó. Abrir o guia de estudos e separar os materiais. Abrir o guia de estudos e separar os materiais. Passo 2. Passo 2. Acessar a meta 1. Acessar a meta 1 e iniciar o dia 1. Sabe o que é interessante aqui na mentoria? Você vai estudar o dia 1 lá na sua casa, pela manhã ou de tarde, e à noite você estará fazendo as questões comigo aqui ao vivo, igual eu vou demonstrar no final da aula. Então, passo 1, abrir o guia de estudos e separar os materiais. Passo 2, acessar a meta 1. Essa crase aqui não existe, tá? Acessar a meta 1, não tem... Acessar a meta 1, não tem crase de verbo. Acessar a meta 1, iniciar o dia 1, tá? E acessar a meta 1 e iniciar o dia 1. Passo 3, que é o passo mais importante agora. Passo 3. Passo 3. Você vai escrever aí, olha, vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Aí você coloca o seu nome. Vou colocar aqui o meu nome, ó. Eu, Guilherme, você coloca o seu, tá? Você coloca o seu nome aí na lacuna. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria. Se sim, se não. 2 pontos. Se sim,
você irá utilizar metodologia 1. O que é a metodologia 1 mesmo, professor Guilherme? A metodologia 1 é aquela em que você irá utilizar para as matérias em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Professor Guilherme, eu tenho mais facilidade em português, colocação pronominal, em BNCC, em LDB, em direito administrativo, em administração pública. Metodologia de número 1, que tem como forma de estudos, como forma de estudo, leitura da lei seca, principalmente, resumos e mapas mentais. Ou utilizar a metodologia, se não, utilizar a metodologia 2. Professor Guilherme, qual é a metodologia 2? A metodologia 2 é aquela que você irá utilizar para as matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor Guilherme, eu tenho muita dificuldade em português, raciocínio lógico, direito constitucional. Vai utilizar a metodologia de número 2, que tem como forma de estudos a videoaula e as PDFs. Sabe por que você não sai do lugar e nunca fecha um edital? Porque você fica utilizando metodologia 2 para tudo. Você assiste videoaula para os conteúdos em que você sabe, aqueles que você não sabe, aqueles que você estudou recentemente, aqueles que você nunca estudou. Então tem alguma coisa errada aí. Uma perguntinha para a gente colocar isso aqui na prática lá dentro do guia de estudos. Faz sentido para você? Escreva sim ou não para mim no chat. Faz sentido para você utilizar metodologias diferentes a depender da sua proficiência em cada conteúdo de cada matéria? Faz sentido para você diferenciar? Faz sentido? Que bom que faz sentido. Que bom que faz sentido, ok? Então, olha só, gente. Passo 1, olha só, passo 1. Abrir o guia de estudos e separar os materiais. Passo 2, acessar a meta 1, iniciar o dia 1. Passo 3, eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se sim, utilizar a metodologia 1, lei seca, resumos e mapas mentais. Se não, utilizar a metodologia 2, videoaulas ou PDFs. Vamos ver isso na prática? Dentro do seu guia de estudos? Olha só, na prática. Na prática, você vai abrir o guia de estudos e separar os materiais lá na plataforma, que já tem todos os materiais para você, na ordem. Então, olha só, pessoal, abriu o guia de estudos, clicou na meta 1, chegou no dia 1, não é? Chegou aqui no dia 1. E aí você vai conversar com as matérias, vai criar intimidade com elas. Você vai chegar assim e falar, olha, direito administrativo, Estado... Deixa eu aumentar aqui para você, ó. Deixa eu aumentar aqui para você. Direito administrativo, Estado, governo e administração pública, conceitos e elementos. Eu, Guilherme, conheço este... Você vai fazer a seguinte pergunta. Direito administrativo, Estado, governo e administração pública, conceitos e elementos. Eu, Guilherme, aí você troca pelo seu nome. Conheço este conteúdo desta matéria? Se a resposta for sim, você já vai marcar aqui, ó. Você já vai marcar aqui a metodologia de estudos, ó. Resposta sim. Metodologia de estudos de número 1. Aí você já... Ó, deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Para eu te ensinar. Você vai fazer a seguinte pergunta, ó, para facilitar. Você chega assim e pergunta, direito administrativo, Estado, governo e administração pública, eu te conheço? Se a resposta for sim, você já vai marcar aqui de cara, ó, metodologia 1. Metodologia 1. Como que é a metodologia 1, gente? A metodologia 1, você irá utilizar para aquelas matérias, em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. E qual é a forma de estudos que você vai utilizar para as matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente? Vai ser a legislação, vai ser os resumos e mapas mentais, ou diretamente para as questões, ok? Agora, deixa eu dar o exemplo aqui, ó. Vou dar o exemplo no dia 3, para você não achar que dia 1 dia 2 é metodologia 2. Não. Vou dar o exemplo, então, no dia 3. No dia 3, você chega aqui em direito administrativo e faz a seguinte pergunta, ó. Direito administrativo, ó. Eu vou até fazer na mesma matéria para você verificar
que dentro de uma mesma matéria você pode utilizar metodologias diferentes. Direito administrativo, conceito, objetivo e fontes. Eu te conheço, ou eu, Guilherme, conheço este conteúdo dessa matéria? Eu, Guilherme, conheço este conteúdo dessa matéria? Ou simplesmente, eu te conheço? E aí você vai responder, né? Se a resposta for não, nesse caso a resposta agora foi não, você vai utilizar então a metodologia 2. Qual é a forma de estudos, pessoal, na metodologia 2? Qual é a forma de estudos? Legislação, legislação, legislação. E depois faz as questões. Depois faz as questões. Gisele, a Gisele falou assim, ainda não respondeu as questões que enviou no grupo. Gisele, respondi sim. Respondi na aula 1, na sexta-feira. Eu não respondi apenas as questões que eu mandei no grupo, tá? Respondi questões de direito administrativo, respondi questões de português e também as da assistência social. Porém, no final da aula de hoje, eu vou pincelar essas questões que eu mandei no grupo como demonstração do formato da mentoria de questões da SEDES-DR, ok? É só aguardar. Pessoal, seguinte, então olha só. Metodologia de número 1, relembrando, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 1? Leitura da lei seca, resumos e mapas mentais e resolução das questões. Já na metodologia de número 2, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor, qual é a forma de estudo na metodologia de número 2? Leitura da lei seca, legislação. Leitura da lei seca, legislação. Ou, não, perdão, metodologia de número 2 é videoaula ou PDF, tá? Metodologia de número 2, videoaula ou PDF, e depois resolução das questões. Então, olha só, na metodologia de número 1, você faz a leitura da lei seca, se for o caso. Ó, por exemplo, Estado, Governo e Administração Pública não tem lei seca. Então, você vai para resumos e mapas mentais. Mas, olha só, agora viemos para cá, ó. Vamos dar aqui um outro exemplo. Da assistência social, no dia 4. Deixa eu dar um zoom aqui para você, ó. Da assistência social, no dia 4, eu já coloquei aqui. Artigos 203 a 204. 203 a 204. Pessoal, vocês estão fazendo um monte de perguntas aí, eu praticamente não respondo o chat, tá? Porque os meus alunos sabem que podem falar comigo lá no WhatsApp. Então, olha só, prosseguindo aqui, da assistência social, na CF de 88, artigo 203 a 204. Professor, não conheço este conteúdo desta matéria. Como que eu deveria fazer? Você vai assistir a videoaula ou a PDF por meio da metodologia de número 2. Por meio da metodologia de número 2, ó. Metodologia 2, videoaulas ou PDFs. Agora vamos vir aqui um pouquinho mais para frente e pegar um outro ponto aqui da sua Constituição. Olha só. Direitos constitucionais, princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, eles estão contidos, vou até adicionar aqui para você, ó, entre o artigo 1º a 4, artigo 1º a 4 da Constituição Federal. Então, olha só, professor, agora os princípios fundamentais eu conheço. Então, como que eu vou agir? Eu irei colocar metodologia de número 1 e vai colocar aqui legislação, vai fazer a leitura do artigo 1 ao 4 lá na Constituição e depois vai clicar aqui, ó, em cima da coluna das questões para fazer as questões, ok? Agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre metodologias de estudos? Alguém tem alguma dúvida? Aí eu vou passar para a metodologia de revisão e lá no final eu vou para as questões. Magali falou assim, professor, mostra, por favor, como enviar para você para fazer o acompanhamento. É só salvar a planilha e me mandar no e-mail, tá? Depois que fechar toda a volta em um edital. Eu avalio quando a pessoa fecha a primeira volta, tá, Magali? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? A Cristiane falou assim, está perfeito, há pouco estou caminhando. Então, olha só, prosseguindo aqui, aproveitem bastante essa aula, porque ela é a única aula, é sempre no início de uma volta do edital que eu faço aula metodológica. O restante das aulas, até eu fechar o edital de novo, são todas de questões, tá?
Ai, professor, mas eu vou fazer só questões da mentoria? Claro que não, tem todo o material na mentoria. Pessoal, deixa eu jogar aqui agora para a gente falar de revisões. Vamos falar agora de revisão, ó. Revisão. Vamos colocar aqui, ó. A revisão imediata são as questões que você faz no guia de estudos, no e-book de redação, no e-book de questões, no e-book de questões, no grupo do Zap, e lá no meu Instagram, que também tem questões, lá no meu Instagram. Então tem essas 4 formas de você fazer questões na mentoria. Ok? Agora, olha só, a parte mais importante da revisão. Revisão semanal. Separe um dia da semana para realizar a revisão dos conteúdos em que você teve baixa proficiência. Revise por meio das questões, resumos e mapas mentais e da leitura da lei seca. Como você vai identificar esses conteúdos que você teve baixa proficiência? Daqui a pouco eu te demonstro lá dentro do guia de estudos. Agora, olha só, a incrível pirâmide do aprendizado. Se você ler, escuta, ver e escuta, eu irei classificar isso aqui, ó, como vídeo, aula e leitura de PDF. O máximo que você vai aprender é 50%. Agora, se você conversar, perguntar, repetir, enumerar, reproduzir, definir, debater, praticar e ensinar aos outros, que eu vou considerar isso aqui como resumos e mapas mentais e leitura da lei seca, principalmente leitura da lei seca e, claro, sempre, resolução de questões. Você pode chegar a ter um entendimento aí de 95%. A nota de corte para professor efetivo geralmente fica em 76%. Se você bate em 80%, você já entra. E por fim, antes da gente entrar para a prática, essa aqui é a curva do esquecimento do alemão Ebbinghaus. O formato de revisão que eu trabalho na mentoria, é o formato de revisão mais aceito na literatura mundial, é o que é trabalhado em Harvard, é o que é trabalhado no Yale também, ok? Então, olha só, gente, vamos dar uma olhada aqui. Se você, olha só, curva do esquecimento. Se você só faz leitura e assiste videoaula e não assiste questões, ó, você pode aprender no máximo até 70%. 10 minutos depois que você assistiu a sua videoaula e não fez as questões, já baixou para 40%. 24 horas depois, já baixou para 20%. E aí vai tudo para o ralo. Agora, olha só, se você faz questões horas depois, você pode chegar até 100%, mais rapidamente cai a sua proficiência. Agora, 24 horas depois, que é assistir às aulas ao vivo, fazer questões no grupo, fazer questões no WhatsApp, olha o tanto que melhora. Uma semana depois, que é a revisão programada no seu guia de estudos. Que nós iremos aprender na aula de hoje. E um mês depois, você já deu a volta no tal. Repare que a única que garante a sua aprovação aqui é a volta no edital, ó. Porque é a única que fica acima dos 76% que você precisa de proficiência. Ou seja, se você não fecha edital, se você não dá voltas no edital por meio das questões, a probabilidade, não é eu que estou falando, é o alemão Ebbinghaus, que é o mais aceito na literatura mundial. A probabilidade de você passar no concurso efetivo é muito curta. Está abaixo da nota de corte. Agora, se você fecha o edital várias vezes, você está acima da nota de corte. Vamos ver isso na prática, lá dentro do guia de estudos? Olha só. Vamos ver isso na prática dentro do guia de estudos? Ó, você fez as questões, bacana? Vamos colocar aqui, ó, que você fez as questões. Vou preencher, ó, vou dar um zoom aqui para você, bem bacana, para a gente falar aqui, ó, só da coluna de questões, ó.
Você estudou as matérias lá, depois você veio aqui e fez as questões. Você veio aqui e fez as questões. Olha só, após marcar o finalizado, ó, não esqueça que tem que marcar o finalizado. Os conteúdos que estiverem em amarelo, ou vermelho no seu guia de estudos, eles ficarão laranja daqui uma semana, tá? Esses conteúdos aqui, a revisão 7 dias, se torna laranja, fica laranja, e aí notifica que você tem que fazer a revisão de 7 dias. A revisão de 7 dias vai ser feita por meio dos resumos e mapas mentais, leitura da lei seca e o que mais? Sempre o quê? Resolução de questões, tá? Então é assim que a gente faz a revisão. Professor, e os conteúdos que estão em verde, eu preciso fazer a revisão? Não, a gente já faz questões aí direto, todos os dias, tá suficiente. Agora, o que tiver amarelo e vermelho são as suas fraquezas, o que está abaixo da nota de corte em relação ao teu conhecimento. Aí tem que fazer a revisão, ok? Agora, para a gente fechar essa aula de hoje, pessoal, vamos lá, então, conhecer a mentoria e fazer as questões. Olha só, deixa eu voltar aqui. Hoje, eu vou pincelar as questões, só para você entender, ó. Hoje eu vou te demonstrar o modelo. Isso aqui, tudo que você viu, é o modelo da mentoria individual. Que tem um acompanhamento individual seu dentro da mentoria em relação a cada conteúdo do edital. Agora, nós iremos fazer as questões, ó, já tem essa aula completa, tem essa aula completa lá no meu YouTube, mas nós iremos fazer as questões aqui, ó, que hoje fizemos lá no grupo, que eu deixei lá no grupo, da assistência social, conhecimento específico da assistência social, para você conhecer o modelo da mentoria de questões, tá? Então, olha só. Vem cá. Vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. Vou limpar aqui, ó. Vou limpar isso aqui. Lembrando que na sexta-feira nós iremos para a aula 2 da SEDES-DF, tá? E em 21 dias eu vou fechar esse edital. Depois que eu terminar a turma aí do Valparaíso, a cada 3 semanas eu vou estar fechando esse edital. Até a data da prova eu devo fechar ele umas 10 vezes, se ela vir em abril. Se ela vir em março, umas 6. Tá? Se ela vir em abril, umas 10. Se ela vir em maio, umas 20. Então, pessoal, é isso. Vou colocar aqui para você, ó. Mentoria efetivo 2026, tá? 2026. Ixi, não coube ali não, hein? Fazer um 2026 mais singelo. 2026. No final da aula você vai entender isso aí. Mas eu vou só te pincelar aqui, ó. A mentoria é um acompanhamento individual e personalizado. Tudo que você viu até agora é o formato individual e personalizado. Agora, você irá conhecer uma submentoria que existe dentro dessa mentoria, tá? É a mentoria de questões, em que nós passamos por todo o edital em 21 dias SEDES-DF por meio das questões, 23 dias SEDF, 18 dias Valparaíso. Então, olha só, vamos conhecer? Ó, eu vou passar aqui pelas primeiras matérias que nós vimos na aula 1, que foi Direito Administrativo. Aí depois, ó, nós vimos Português e Interpretação de Textos na aula 1. E como eu deixei essas questões para vocês, é para você aprender como é o modelo de mentoria de questões, eu vou fazer essas questões aqui com você do conhecimento específico, que é assim que funcionam nossas aulas de questões da assistência social. Pessoal que é meu aluno, se tá verdinho com o conteúdo da assistência social, significa que cai muito pouco ou de forma intermediária nas questões da banca Sebrasp. Escreva para mim aqui no chat, por favor.
A Gisele perguntou assim, professor, a cada meta já tem inclusos materiais, sendo eles em PDFs e videoaulas? Sim. Olha só, pessoal, ó, como meus alunos estão colocando aí no grupo, eles já sabem identificar um conteúdo quando cai muito pouco ou de forma intermediária nas questões. O conteúdo de assistência social é muito cobrado para as sedes DF, ok? Então, olha só, questão em tela. A respeito da questão social, de políticas e direitos sociais e da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue o item a seguir. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada, BPC, considera-se idoso aquele com idade de 65 anos ou mais. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Mais um minutinho para você, certo ou errado, responda para mim no chat. Olha só, pessoal, o gabarito dessa questão está certo. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. Tema central da questão. A questão aborda o benefício de prestação continuada BPC, o direito assistencial previsto na Política de Assistência Social e garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742, de 1993. O item pede, que você reconheça o critério etário para idosos terem acesso ao BPC. O que é o BPC? Benefício de Prestação Continuada. Resumo teórico para você, professora. Inclusive, eu deixei essa mesma correção no seu material em e-book, PDF, que eu mandei para você de brinde conhecer a mentoria de questões. A mentoria de questões. Está lá no grupo. Então, olha só. Resumo teórico. O BPC assegura um salário mínimo mensal às pessoas idosas a partir de 65 anos e às pessoas com deficiências que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família. Trata-se de um direito individual não contributivo, ou seja, não é preciso ter contribuído para o INSS. Fundamental para a proteção social básica. Você vai marcar aí, olha, você que é meu aluno já sabe, né? Nós mapeamos aqui as questões. Artigo 25, parágrafo 1º da LOA, diz o seguinte: estabelece que, para efeito de concessão deste benefício, considera-se idoso aquele com 65 anos ou mais. Justificativa da alternativa correta. Está correta, pois segue exatamente o que determina a legislação. 65 anos é a idade mínima para ser considerado idoso no contexto do BPC. Este conhecimento é essencial para quem atua ou pretende atuar em políticas públicas, especialmente na área da assistência social. Estratégia de interpretação. Nas questões de direito social e políticas públicas, atente-se ao uso de datas, idades ou valores. Muitas vezes as pegadinhas estão em alterar ou requisitos legais, sempre que possível relacione informação ao texto da lei ou a documentos oficiais. Dica: sempre que estiver diante de questões sobre benefícios, confira os critérios de legislação atualizada. Isso evita erros por desinformação. Gabarito certo. Próxima questão. A respeito da questão social, de política de direitos sociais e da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue o item a seguir. A pessoa com deficiência não poderá cumular o benefício de prestação continuada BPC com remuneração advinda de contrato de aprendizagem. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Certo ou errado, a pessoa com deficiência não poderá acumular o benefício de prestação continuada BPC com remuneração advinda de contrato de aprendizagem. Olha só, o gabarito dessa questão está errado. Vem comigo entender melhor o porquê. Olha só. Tema central da questão. A questão aborda o acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, pelo público com deficiência, especialmente quanto à possibilidade de acumulação deste benefício com a remuneração proveniente de contrato de aprendizagem. Esse tema é fundamental no serviço social, pois envolve direitos sociais, inclusão e proteção de populações vulneráveis. Resumo teórico: o BPC é um benefício previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, Lei 8.742, de 1993,
garantindo a pessoa idosas ou com deficiências que promovem não possuir meios de prover sua manutenção. A acumulação do BPC com rendimentos era proibida, mas a lei foi atualizada pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 21, parágrafo 2º. Você que é meu aluno já sabe o que fazer. Marcar o artigo 21, parágrafo 2º da Lei 13.146 de 2015, que alterou a LOAS, Lei 8.743, garantindo aí que seja acumulativo agora o BPC com o quê? Com o contrato de aprendizagem, ok? Então, olha só, continuando aqui. A CETIB está errada porque desde a atualização legal é possível acumular o BPC com rendimento de remuneração de contrato de aprendizagem por pessoa com deficiência. Essa flexibilização incentiva a inclusão produtiva e a autonomia desse público, sem perder a proteção da assistência social. Estratégia de resolução: quando se deparar com questões sobre benefícios sociais, busque identificar atualizações legais recentes e sempre desconfie de afirmações absolutas, como não poderá. Esse tipo de enunciado costuma trazer pegadinhas, pois as leis evoluem para ampliar direitos. Atente-se a palavras-chave e verifique exceções legais. Resumo: jovens com deficiência podem sim receber o PPC e, ao mesmo tempo, a remuneração de contrato de aprendizagem. A afirmativa está errada porque contraria a legislação vigente. Gabarito da questão, errado. Próxima questão. A respeito da questão social, de políticas e direitos sociais e da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue o item a seguir. A operacionalização do benefício de prestação continuada BPC, incluindo requerimento, concessão, liberação do benefício e manutenção, continuidade do pagamento do benefício, compete ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Pessoal, nem sei o que a Iva está falando porque eu estou com desligado, mas não ligue o microfone sem levantar a mão e pedir autorização. Obrigado. Pessoal, o gabarito aqui está certo, tá? Para fazer pergunta, tem que levantar a mão para ser autorizado, ok? Nesse caso, como não fez, não há autorização. Continuando aqui, a questão, o gabarito está certo, a questão trata da responsabilidade pela operacionalização do benefício de prestação continuada, BPC, um dos principais direitos assistenciais previstos na política pública brasileira. O BPC garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, ou à pessoa com deficiência, desde que promovem... Oh, gente, desculpa. Desculpa. A respeito da questão social, de políticas de direitos sociais e da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue a operacionalização do benefício de prestação continuada do BPC, incluindo requerimento, concessão, liberação do benefício, manutenção, continuidade de pagamento do benefício, compete ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Gabarito certo, tá? Gabarito certo. A questão trata da responsabilidade pela operacionalização do benefício de prestação continuada, BPC, um dos principais direitos assistenciais previstos na política pública brasileira. O BPC garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa. Pessoal, quem quiser falar comigo, escreva no chat, que porventura eu acabo olhando, tá? Com 65 anos ou mais. Ou a pessoa com deficiência, desde que promovem baixa renda familiar. Resumo teórico: o BPC está previsto no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742, de 1993. A lei estabelece que a operacionalização do benefício, incluindo o requerimento, a concessão, a análise e liberação do benefício e a manutenção, pagamento contínuo, é de responsabilidade do INSS, a autarquia federal altamente vinculada ao Ministério da Previdência Social. Olha só que interessante, ó, o que ele falou aqui, para você que quer aprender direito. A autarquia, ela é parte da administração indireta. O Ministério da Previdência Social é parte da administração
direta. O que ele falou aqui? Qual foi a palavra que ele disse? Ó? Vinculada, vinculada. Ou seja, pessoal, entre o INSS e o Ministério da Previdência Social, existe uma relação de vínculo, ou seja, não existe subordinação. A autarquia não está subordinada ao INSS, ok? Ela está vinculada, ela passa por um controle finalístico. Isso aí é interessante saber. Olha só, o INSS é o órgão que recebe pedidos, realiza perícias, avalia critérios de renda e executa o pagamento mensal do benefício. Essa centralização busca garantir maior agilidade, controle e padronização do acesso ao BPC, todo o território nacional. Olha só, o professor que corrigiu essa questão, ele ainda errou, tá? Lá do que concursos. Não é centralização, é descentralização. Por quê? Por que é descentralização? Porque o Ministério está passando a competência para o INSS. Ou seja, ocorreu uma descentralização desde a administração direta para a administração indireta, passando a competência de lidar com o BPC para o INSS. Ou seja, não é uma centralização, é uma descentralização. Ok? Seguindo aqui. A assertiva está correta, segundo o artigo 21 da LOAS. A concessão e a manutenção do benefício de prestação continuada serão realizadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Dessa forma, a questão respeita exatamente o que a legislação determina, e não há erro quanto ao órgão responsável. Dica de interpretação: sempre identifique palavra-chave como compete ao INSS e relacione com o texto da lei. Evite confundir o BPC, que é assistência social, com benefícios previdenciários, que têm regras próprias. Gabarito da questão. Certo. Próxima questão. Julgue o item seguinte com base na Lei 8.742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, na Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, e na Lei 8.212 de 1991, que trata da organização da Seguridade Social. A Lei 8.742 de 1993 dispõe que o benefício de prestação continuada, BPC, tem caráter vitalício para os dependentes de beneficiário falecido, salvo se for identificada qualquer irregularidade e inconsistência em sua concessão. Questão em tela, gabarito certo ou errado, responda para mim no chat. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Certo ou errado, certo ou errado. Realmente, o gabarito dessa questão está errado. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central: características jurídicas do benefício de prestação continuada do BPC na assistência social. É essencial distinguir assistência social de previdência social. Resumo teórico. Claro e progressivo. Claro e progressivo. O BPC é um benefício assistencial, não contributivo, ou seja, não precisa ter contribuído para o INSS, que garante um salário mínimo ao idoso, 65 anos mais, ou pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, conforme a Lei 8.742 de 1993, LOAS, em seu artigo 20. É individual, personalíssimo e intransferível, não gera pensão por morte ou cessa com o óbito do titular. É passível de revisão periódica para verificação da manutenção dos requisitos. Ok? Olha só. Porque a afirmação está errada. Dizer que BPC tem caráter vitalício para dependentes é incorreto. O benefício não se transmite, ou seja, ele é intransferível a dependentes, não é reversível e não gera pensão por morte. A manutenção do BPC não é vitalícia nem automática, depende de o titular manter os requisitos e está sujeito à revisão. Além disso, cessa com o óbito independente de irregularidades. Exemplo: se o idoso beneficiário do BPC falece, seu cônjuge ou filhos não herdam o BPC. Eles só poderão requerer um novo BPC se individualmente preencherem os requisitos legais. Estratégias de interpretação e pegadinhas. Desconfie de termos absolutos como vitalício e para dependentes, quando o tema é assistência social, transferência a dependentes e lógica de benefícios previdenciários não assistencial. Expressões como salvo irregularidades tentam induzir que o único motivo de cessação é fraude. No BPC, a cessação
pode ocorrer por perda dos requisitos ou morte do titular. Lembre-se, BPC é benefício assistencial, personalíssimo, intransferível, e pensão por morte é um benefício previdenciário, aí sim é transferível. Conclusão assertiva contraria o LOAS e o regulamento do BPC, por isso está errada. Gabarito da questão, errado. Próxima questão. Julgue o seguinte item com base na Lei 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, na Lei 8080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8.212, de 1991, que trata da organização da Seguridade Social. Questão. A Lei 8.742, de 1993, estabelece a universalização dos direitos sociais e o equilíbrio entre as exigências de rentabilidade econômica e o atendimento às necessidades sociais. Questão em tela, um minutinho para você, certo ou errado? Questão em tela, um minutinho para você, certo ou errado? Questão em tela, um minutinho para você. Pessoal, o gabarito dessa questão está errado, tá? Vem comigo entender melhor, olha só. Gabarito errado. Vem comigo entender melhor. Tema central da questão. A questão aborda os princípios da assistência social, conforme a Lei 8.742, de 1993, LOAS, que exige atenção à diferença entre princípios da assistência social e de outras áreas da Seguridade Social, especialmente quanto ao foco nos direitos sociais na rentabilidade econômica. Resumo teórico e fundamentação. A LOAS estabelece assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, integrando a Seguridade Social ao lado da saúde e previdência entre seus princípios fundamentais. Destacam-se. Então, olha só, quais são os princípios fundamentais da LOAS? A universalização dos direitos sociais, no artigo 4º, inciso 1º da LOAS, reconhecimento da dignidade do cidadão e o respeito à autonomia e equidade e justiça social. Não existe na LOAS qualquer previsão de equilíbrio entre exigências de rentabilidade econômica e atendimento às necessidades sociais. Essa expressão refere-se a princípios da Previdência Social, artigo 201 da CF de 88, não da assistência social, ok? Justificativa da resposta está errada, pois mistura o princípio da universalização dos direitos sociais, que é correto e previsto na LOAS, com a ideia de rentabilidade econômica, que não faz parte dos princípios da assistência social. A assistência social busca atender às necessidades básicas da população, sem considerar critérios financeiros de rentabilidade. Estratégia de interpretação e pegadinha da questão. O erro comum aqui é associar o termo universalização dos direitos sociais ao trecho seguinte, sem perceber que rentabilidade econômica não é compatível com a assistência social. Atenção, sempre desconfie de afirmações que misturam princípios de diferentes áreas da Seguridade Social. Dicas para concurso. Leia atentamente a palavra-chave dos princípios de cada política social. A assistência social foca necessidades sociais e direitos universais, sem vínculo com critérios econômicos. Agora, deixa eu mostrar para você aqui uma coisinha, olha só. Você gostou de fazer questões aqui? Esse é o formato da mentoria de questões em que eu passo por todo o edital das sedes DF em 21 dias, olha só. A primeira aula já está disponível lá no meu canal do YouTube por tempo limitado, tá? Já vai sair do lado do canal, fica só na plataforma. Ó, das sedes DF, na sexta-feira, eu vou para o dia 2, nós iremos estudar Direito Constitucional, Português e a Lei 8.742, de 1993. Pessoal, sedes DF a cada 21 dias ao vivo, eu dou uma volta completa no edital. Valparaíso, a cada 18 dias ao vivo, eu dou uma volta no edital. E SEDF a cada 23 dias. Esse é o mesmo tempo que você leva para estudar sozinho aí na sua casa por meio da mentoria, tá? Olha só, vem aqui comigo. Vou mostrar uma coisinha para você. Esse aqui é o meu Instagram, olha só. Prof. Guilherme SEDF, que está com 16.600 seguidores. Mentoria Professor Efetivo SEDF, Mentoria SEDF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que o pessoal está falando acerca da mentoria? Olha só, o Fábio falou assim, super indico. Deixa eu dar um zoom aqui para você.
Super indico. Conheci o professor Guilherme pelo Instagram e já me matriculei. Ele fez uma análise personalizada da minha preparação para o concurso e o material e as aulas da mentoria são incríveis. A Flávia falou assim, estou muito satisfeita com a mentoria. O material é atualizado e é verdade que conseguimos ver todo o edital com toda a segurança e digo, fiz o último concurso super segura. Vamos ver aqui mais alguns feedbacks, olha só. Olha só. Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos um acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação, método eficaz. Pessoal, aqui nos meus destaques, ó, tenho depoimentos dos meus alunos aprovados na PCDF, PUB, CAES, Conab, ABC, Ocidental, CNU, temporário do DF, entre outros concursos, tá? E aí você pode conferir aqui os aprovados lá no meu Instagram, tá bom? Então, olha só, deixa eu te explicar agora como funciona a mentoria para você que ficou até aqui e tem interesse de saber o que é a mentoria, como funciona a mentoria, quantas vagas ainda tem, qual é o preço. Então, olha só. Então, olha só, a mentoria, eu vou colocar aí mentoria cargo efetivo, tá? Cargo efetivo. Deixa eu dividir ela aqui, ó, em duas, ó. Desse lado, nós temos a mentoria SEDF e Valparaíso, que a mentoria SEDF é a rainha aqui, o Valparaíso você leva de bônus, e a mentoria SEDES DF aqui desse lado, SEDES DF aqui desse lado. Pessoal, o que que você vai receber na mentoria? O que que você vai receber na mentoria? Em ambas as mentorias, você vai receber todo o material, em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos que você viu na aula de hoje, guia de estudos. Lá no guia de estudos que você viu na aula de hoje, tem as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca Sebrasp, para a SEDES DF, pela banca UFG Verbena, para o Valparaíso, pela banca Quadrix, para a SEDF. Aí nós temos também as aulas ao vivo. Você recebeu hoje a agenda da semana. Aulas ao vivo. De segunda a sábado. Aulas ao vivo, de segunda a sábado, comigo e com os professores convidados, tá? De segunda a sábado, de segunda a sexta, às 20 horas e ao sábado, às 9 horas da manhã. Nessas aulas, eu te ensino as técnicas de estudos, técnicas de revisão, técnicas de estudos da legislação, técnicas de estudos por simulados e técnicas de estudos por questões, que é o grande foco da mentoria, é o estudo por questões. Então, olha só, além, é claro, da mentoria de redação, mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book, que você viu lá no início da aula, que tem temas, escopo, modelos prontos e esqueleto de redação. Então, olha só, eu vou limpar aqui, ó, vou limpar essa parte aqui de cima, vou colocar aqui menorzinho, ó, para a gente poder falar aqui. Ó, colocar aqui do ladinho, ó. Mentoria efetivo, cargo efetivo 2026, né? O que é a mentoria? Um acompanhamento individual, com acesso vitalício, tá? E aí, olha só, quantas pessoas tem na turma? Basicamente, eu tinha falado que iria fechar a turma com 110 alunos, né? Quantas pessoas tem na turma? 109, né? Se são 109, são 110 pessoas, aí tira eu, ó, menos um, 109 alunos, mais eu. Ou seja, ainda tem uma vaga promocional, uma vaga na promoção, uma vaga que está saindo, ó,
essa vaga promocional, depois eu vou abrir outras vagas, mas fora da promoção. Uma vaga promocional está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix. Para a mentoria SEDES-DF ou Valparaíso, ou mentoria SEDES-DF. Professor, eu quero SEDF, Valparaíso mais SEDES-DF, 1.500. Tá? Agora, se for SEDF ou Valparaíso, R$ 1.000. Só SEDES-DF, R$ 1.000 também, ou 12 vezes de 107 no crédito, para você levar na mentoria, olha só. Para você levar na mentoria acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, mas todo material, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, as aulas ao vivo todos os dias, segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, e a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopos, esqueleto de redação e folha de respostas. Então é isso, gente. Vamos abrir a câmera aí. Eu vou mandar essa proposta para você lá no WhatsApp. Vamos abrir a câmera para a gente fazer a nossa fotinha de hoje e eu libero vocês? Pode ser? A Gisele falou assim, a mentoria é individual? Sim, a mentoria é individual. O acompanhamento é completamente individual e personalizado. Vamos abrir a câmera aí rapidinho para a gente fazer uma fotinha? Alguém tem alguma dúvida? Agora pode mandar as dúvidas. A Amanda falou assim, eu quero essa vaga promocional para os 3. Então fica em 1.500, fica 12, 1.500, Amanda, fica 12 vezes de 160 ou 1.500 no Pix, tá? Amanda, pessoal, X... Calma aí, mais alguém abre a câmera aí? Tava tão legal, tava com várias outras pessoas. Vai, agora sim, X, vai Hélio, X! Hélio é meu aluno novo, seja muito bem-vindo. Amanda, fica aqui que eu já vou falar com você. Coloca seu número aqui para mim no chat que eu vou entrar em contato com você. Pessoal, vocês estão liberados, menos a Amanda, tá? Ou quem tiver dúvidas, que eu vou tirar as dúvidas e fazer as matrículas. Quem tiver interesse em fazer a matrícula e tirar dúvidas, pode ficar.